Olá pessoal, professor Vitor Hugo Machado aqui falando, advogado da União, e hoje eu vim gravar esse vídeo aqui sobre uma das perguntas mais recorrentes que eu ouço dos alunos, pelo Instagram, pelas pessoas que me conhecem e que estão se preparando para os concursos da AGU. Os concursos para as carreiras da AGU, advogado da União, procurador da Fazenda Nacional e procurador federal foram lançados agora, no final do ano de 2022, uma grandíssima oportunidade para quem se prepara para os concursos de advocacia pública. Serão 100 vagas mais cadastro de reserva para as 3 carreiras. E como as provas saíram muito próximas, a prova objetiva de advogado da União 30 de abril, a prova objetiva de procurador federal 7 de maio e a prova objetiva de procurador da Fazenda Nacional no dia 22 de maio, como as provas saíram muito próximas, num pequeno intervalo de tempo, a pergunta que eu mais ouço das pessoas que estão se preparando, que têm interesse em se preparar é: como conciliar o estudo para as 3 carreiras? É possível, não é possível? E eu posso te falar com a mais absoluta convicção que é possível e é muito possível. Por quê? Porque existe um tronco comum. Se você pegar o conteúdo programático dos 3 editais, existe um tronco comum de mais ou menos 80%. Isso quer dizer que esses 80%, se você estudar esses 80%, você terá estudado 80% do edital das 3 carreiras, o que já te permite fazer a prova e ter um desempenho considerável, claro. Agora, num concurso tão difícil, um concurso tão disputado, é preciso estudar com estratégia e estudar esses 20% de especificidade de cada carreira, certo? Então, para a prova de advogado da União, o que é que entra nesses 20%? Direito eleitoral, por exemplo, legislação da AGU, gestão de conflitos, governança. Para procurador federal, direito agrário, por causa do INCRA, direito econômico um pouco mais forte do que para advogado da União, por causa do CAD, que é uma autarquia. Legislação sobre educação, ciência, tecnologia e inovação, isso para procurador federal. E para procurador da Fazenda Nacional, direito internacional, não é cobrado direito internacional privado, apenas o público, e tributário, financeiro, empresarial, devido às atribuições do cargo, é cobrado com maior profundidade. Então, você precisa se atentar a isso, certo? E, Vitor, como conciliar esses estudos? Qual é a minha dica para você? A minha dica é que você organize o seu tempo de estudo, monte uma rotina de estudo equilibrada e que nessa rotina, tributário e previdenciário, tributário por causa da PFM e previdenciário por causa de procurador federal, eles tenham o mesmo peso na sua rotina de estudo. Previdenciário e tributário têm o mesmo peso que constitucional, que administrativo, que processo civil. Então, se você fizer isso, você vai estar praticamente fechando essa lacuna das maiores especificidades para a prova de procurador federal e procurador da Fazenda Nacional. Além disso, você pode separar um espaço da sua semana para rodar essas matérias mais periféricas, entre aspas. Periféricas, entre aspas, só essa questão de destacar, porque todas as matérias que estão no conteúdo programático são importantes e precisam ser estudadas. Mas, é claro, você precisa estudar com estratégia, com inteligência. Você não pode dedicar o mesmo tempo para todas as matérias. É preciso fazer essa divisão de maneira bem racional e equilibrada. Então, a minha dica é que você separe um espaço da sua semana, por exemplo, toda sexta-tarde. Toda sexta-tarde eu vou estudar eleitoral e agrário. Eu vou estudar legislação da AGU, gestão de conflitos, governança e legislação sobre educação, ciência, tecnologia e inovação. E aí você separa 1 ou 2 espaços durante a sua semana para estudar essas matérias que são bem específicas de cada carreira, tá bom? Em relação a previdenciário, você tem que dar a ela a mesma importância que constitucional e administrativo, por exemplo, porque o INSS é a maior autarquia e grande parte, o maior volume processual, a maior força de trabalho da PGF, Procuradoria Geral Federal, ela está no INSS. Então, direito previdenciário vai cair, direito da Seguridade Social,
mais amplo que previdenciário, inclusive, vai cair com muita força para a PGF. Tende a cair com menos força para advogado da União e para a Procuradoria da Família Nacional. O mesmo raciocínio se aplica para direito tributário. Tende a cair com menos força, de forma mais sutil, mais superficial para advogado da União e para a Procurador Federal, porém com bastante força para a Procuradoria da Fazenda Nacional, para a Procurador da Fazenda Nacional, pois é a principal atribuição da PGFN, né? A execução da dívida fiscal da União. Então, é preciso ter esse olhar mais aguçado em ter o entendimento de que existe um tronco de 80% que é comum para as 3 carreiras, porém você precisa organizar a sua rotina de estudo para comatar, para preencher essas lacunas dos 20% das 3 carreiras: eleitoral e direito internacional e legislação da AGU para advogado da União, direito internacional cai mais pesado para advogado da União, agrário, legislação de ciência, educação, tecnologia e inovação e seguridade social mais pesado para a PGF e para a PGFN, para a Procuradoria da Fazenda Nacional, empresarial, financeiro e principalmente tributário, tá? Foco maior em tributos federais, tá bom? Não apenas impostos federais, mas também tributos federais, um conceito mais amplo que pega as contribuições. Então, PIS, COFINS, muito importante para o concurso da PFN, e para complementar também execução fiscal e medida cautelar fiscal, um assunto essencialíssimo para a prova da PFN, tá bom? Mas sim, é possível se preparar de forma adequada para as 3 carreiras, de modo que você tenha uma chance considerável de obter a aprovação em pelo menos uma das 3 provas, tá bom? Essa foi a minha dica de hoje, um grande abraço.